Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que mais uma vez aqui nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a igreja nos fala pela sua Santa Liturgia, através do evangelista São Mateus, capítulo 7, versículo do 21 ao 29. O Senhor esteja conosco, está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome? E não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? E no entanto eu lhes direi, nunca vos conheci. Retirai-vos de mim, operários maus. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com a sua doutrina. Com efeito, ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas e fariseus. Meus irmãos e minhas irmãs, essas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, Jesus está dizendo hoje, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então o Senhor está dizendo, não é pela força da palavra, não é pelo que eu ando dizendo, falando, até mesmo de Jesus, ou até mesmo, olha que coisa, ele está dizendo, até mesmo uma cura que eu realizar em nome de Jesus, não me dá a certeza de entrar no céu. É isso que ele está dizendo, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, a entrada no céu se dá em fazer a vontade do Pai. E aí a gente lembra de João 4,34, lá no poço de Jacó, quando Jesus está sentado com a samaritana, os discípulos perguntam, mestre, o senhor não come? Ele diz, meu alimento, João 4,34, é fazer a vontade do meu Pai e cumprir a sua obra. Jesus nos dá esse testemunho, que é preciso fazer a vontade do Pai. Não adianta a gente falar, cantar e fazer tudo lindo, 1001 maravilhas. O povo fica maravilhado, encantado com o que a gente faz em nome de Jesus. Mas se não fizer a vontade dele, já recebeu sua recompensa. É uma troca. Eu faço, o povo me agrada, me paga. Ele está dizendo, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Para fazer essa vontade de Deus tem que ter renúncia. Para fazer essa vontade de Deus tem que ter luta. Tem que suar. Muitas vezes até o sangue tem que ser derramado. Tem que doer na carne, tem que cortar na carne. Não é fácil. Por isso que o mundo está aí, seguindo a voz do mundo, seguindo o imundo. Por isso que os homens se deixam dominar pelo impeto da carne, porque fazer a vontade de Deus não é fácil. Jesus já disse que o caminho é estreito, é difícil de se andar, a porta é apertada, e são raros os que entram nesse caminho, os que passam nessa porta. Mas fazer a vontade de Deus não é impossível, porque Ele é Ele que nos dá graça, basta buscarmos. Basta buscarmos. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome? Então vai ter pregadores. Eu, você, quem é que prega? Poderemos correr esse risco por achar que estamos pregando e ensinando os outros e, no entanto,
estamos longe de nos comprometermos com a nossa pregação. Então ele está dizendo aqui que vai chegar uns e vai dizer: Senhor, não pregamos nós em vosso nome? Que bom, meu filho, que você pregou. E expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres em vosso nome. Que bom que você fez. Parabéns para você. E no entanto, eu lhes direi: nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operários maus. Então nós seremos chamados de maus. Nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Meus queridos irmãos e irmãs, o conhecimento de Deus se dá não meramente em falar de Deus, mas em falar com Deus. É preciso estreitar a nossa intimidade com Ele. Ou seja, haviam pessoas naquele tempo que ouvia Jesus pregar. Então ouvia. Mas quem tinha mais intimidade com Cristo? Aqueles que caminhavam com Ele cotidianamente, que pernoitava, que convivia com Cristo, os seus discípulos, seus apóstolos. É isso que Jesus quer, cada um de nós, não é meramente ouvir aí aleatoriamente a sua palavra, mas é nos comprometer e comprometer nossa vida com os seus ensinamentos, com sua palavra. Principalmente aqueles que pregam. Não é só falar de Jesus, é procurar falar com Jesus, ter uma vida íntima com Ele a partir da vida de oração. A oração é nada mais, nada menos que um diálogo com Deus, é conversar com Deus todo santo dia. Todo santo dia. É deixar-se ser conhecido por Ele. Nunca vos conheci, a gente nunca permitiu que Deus nos conhecesse. A gente criou um relacionamento artificial. Mas é preciso se entregar, é preciso aprofundar-se nele, na graça dele. E ele diz: no entanto, eu vos direi, nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operários maus. Pessoas que dizem: Senhor, eu preguei em teu nome, eu expulsei demônio, eu curei, e ele vai dizer: eu não te conheço. Não te conheço. Não pense que porque você prega, não pense que você está expulsando demônio, está fazendo milagres. É a certeza que o Senhor vai te reconhecer lá no último dia, lá quando comparecermos diante dele ou quando ele chegar. Não. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem prudente. Aqui ele vai dar o exemplo da construção. O homem prudente é aquele que escuta a palavra e põe em prática. Ou seja, às vezes a gente está pregando e não está comprometido. Às vezes está escutando e não está se comprometendo. E pior ainda, quando a gente se torna aquele que vai levar essa palavra, que vai ser porta-voz de Deus, que vai pregar essa palavra e eu prego para o outro, mas não estou comprometido com a palavra que eu prego. Iremos também correr o risco de ouvir: afastai-vos de mim, servos maus. Não vos conheço. Então ele dá o exemplo das duas construções. O homem prudente que se compromete é aquele que construiu a casa na rocha. Vem a enchente, vem a tempestade, investe contra a casa, ela não cai. O imprudente é aquele que não se compromete, é aquele que não tem assim a minha palavra no seu coração, é aquele que constrói sua casa na areia. Vem as enchentes, a tempestade, investe contra a casa e a casa cai. A casa cai. Certo? E aqui, meus irmãos, eu chamo a atenção nossa para essas duas realidades de construção. Se você observar na palavra de Deus, a casa que é construída na rocha, ela sofreu as tempestades, as enxurradas. A casa que é construída na areia também sofreu a tempestade das enxurradas. O que é que a gente entende com isso? Que mesmo porque eu estou na igreja e estou servindo a Deus, e estou em Deus, eu vou sofrer também as enxurradas, as provações, as dificuldades. A tempestade vai assolar minha casa, como assolou daquele que construiu na areia. A diferença de quem reza e quem não reza é porque as tempestades vêm e aquele que confia em Deus e que reza, ele vai sobreviver. Ele vai ser balançado, sacolejado ali, mas vai permanecer firme. A casa não vai cair. E aquele que não confia, não reza, não busca em Deus ser a sua fortaleza, o seu refúgio, a tempestade quando vem, a casa cai. Então é confiar em Deus em todos os momentos da vida. Até mesmo quando Deus silencia, você pede para você, fica rouco de gritar: Senhor, Senhor, olha para essa situação, e é como se Deus não olhasse.
a gente tem que permanecer confiante, porque não é se ele vai nos ouvir, não é se ele vai nos escutar, não é se ele vai nos dar ou nos atender, que a gente vai ter ele como Deus. Ter ele como Deus é uma necessidade nossa, nós que precisamos, é nós que precisamos. No auge da santidade de Padre Pio, quando Roma manda lá um delegado sacerdote para investigar se realmente o Padre Pio é santo ou se é um charlatão, lá no convento, o sacerdote, 24 horas ali, né, investigando, né, acompanhando a rotina do Padre Pio. Em um certo momento ali na cela de Padre Pio, o sacerdote ele quer ali testar as virtudes do Padre Pio e diz assim, no momento da conversa, diz assim: a igreja não precisa de homens como você. O sacerdote, delegado de Roma, disse a Padre Pio: a igreja não precisa de homens como você. E o Padre Pio humildemente olhou nos olhos daquele sacerdote e disse: é verdade. A igreja não precisa de mim, é eu que preciso da igreja. É eu que preciso da igreja. Que santidade! É nós, meus irmãos, que precisamos de Cristo. Cristo não precisa de nós, Ele quis, na sua humildade, precisar. Porque não há forma mais eloquente, não há forma mais transformadora e mais eficiente, se assim é as palavras mais corretas, da gente ser transformado, resgatados, curados, quando nós nos colocamos à disposição, quando a gente se disponibiliza a sermos instrumentos de Deus. Ou seja, é a água passando pela mangueira que vai limpá-la. Então é quando nós nos colocamos: eis-me aqui, Senhor, como instrumento teu, que essa graça passa por nós e a partir de nós chegou, que nós seremos curados e transformados. Então ele quis precisar de nós para salvar cada um de nós. Deus fez o homem sem o homem, mas não quer salvar o homem sem a participação do homem. Então nós somos corresponsáveis com Cristo pela salvação da humanidade. Ele confiou a cada um de nós. Agora que nós não venhamos perder tempo e estarmos enganados porque às vezes temos alguns carismas, alguns dons que nos foi dado, que são ferramenta de trabalho, e achar que só isso basta e não se comprometer com essa palavra, achando porque eu prego todo mundo bate palma, achando que eu fiz uma oração ali foi atendida, porque rezei no doente foi curado, e aí está tudo bem, e a minha vida não está condizendo com o que eu estou pregando, e aí está tudo bem porque está surgindo de certa forma alguns frutos ali e acolá. Não. Jesus está dizendo aqui: Senhor, pregamos o teu nome, Senhor, curamos no teu nome, Senhor, fizemos isso no teu nome, e ele vai dizer: eu não vos conheço. Olha que dura a palavra do Senhor. Então, tomarmos cuidado. Conhecer Deus e se deixar ser conhecido por Deus só tem um meio: vida de intimidade com Ele. Oração pessoal todo santo dia. Oração pessoal todo santo dia. Que eu e você possamos voltar à nossa vida de ascese, que eu e você possamos voltar ao primeiro amor, que eu e você possamos voltar à nossa vida de oração. Ei, Deus está te esperando naquele cantinho que você sabe qual é, aquele lugar e aquele horário. Volta à tua oração pessoal. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Senhor Deus louvado e amado. Estivemos reunidos e unidos, sempre estaremos aqui no canal, vivendo esse momento de graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica com Deus, que eu vou com Ele. Até a próxima oportunidade. Paz e bem.